versículos 32 e o 33. Que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade te... O verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que nós estamos ministrando nessa série é o tema libertação passo a passo. E na terça-feira passada, nós falamos o primeiro passo da libertação, que é onde a pessoa precisa ser convertida. Não tem como iniciar um processo de libertação na vida de uma pessoa se ela não tiver convertida. E nós falamos as características de uma pessoa convertida. Ela tem que estar batizada nas águas. A salvação é imediata. Já a libertação da alma, ela é gradativa. Segundo passo que nós falamos na terça-feira passada, a libertação está ligada ao conhecimento da verdade. Não tem como alguém ser liberto sem o conhecimento da palavra de Deus. Às vezes a pessoa ora por alguém, a pessoa manifesta espírito maligno, você ora, você expulsa, mas aquela pessoa, ela não foi liberta, ela está no processo de libertação. Profetizar, revelar, expulsar demônios, não é a libertação em si. Tudo isso faz parte do processo de libertação. Outra coisa que falamos na terça-feira passada é que a nossa libertação, ela não depende só de Deus. Ela é uma parceria. Não depende só de Deus, depende de mim e dele. Eu preciso primeiramente fazer a minha parte para que Deus venha fazer a parte dele. E não é o contrário. Não é Deus fazer primeiramente a dele, para eu depois fazer a minha. Para Jesus ressuscitar Lázaro, primeiramente as pessoas tiveram que remover a pedra. Então, é uma parceria. Outra coisa que falamos sobre a libertação é que a libertação espiritual é diferente da libertação emocional. Muitas das vezes a pessoa precisa de uma libertação espiritual. Só que o mais difícil não é libertar uma pessoa espiritualmente, é libertá-la emocionalmente. Às vezes você ora por alguém, alguém está debaixo de maldição familiar. Às vezes você ora por alguém e alguém está possesso. Você ora, repreende, expulsa o espírito maligno, porém, emocionalmente, aquela pessoa precisa de acompanhamento. E aqui é onde nós diferenciamos uma libertação espiritual de uma libertação emocional. Ou seja, quando Jesus libertou o gadareno expulsando vários demônios, ele estava liberto, porém ele estava nu. Aí tiveram que vesti-lo, tiveram que dar um banho nele, tiveram que cuidar dele. Jesus chega e disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu. Mas as pessoas tiveram que desatá-lo para ele poder ir embora. Então, há uma diferença entre uma libertação espiritual para uma libertação espiritual. Ok? E hoje, eu quero dar continuidade ao estudo, deixando uma coisa extremamente importante para você. O libertador, preste bem atenção aqui, o libertador, ele precisa estar preparado. Você não pode estar debaixo da autoridade de qualquer pessoa para ela ministrar uma libertação na sua vida. Uma vez, pediram para mim, para eu conversar com a moça, não cheguei a conversar com ela. Ela passou por um processo de libertação, só que ela ficou pior. Olha o texto, Atos 19:15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço, e sei quem é Paulo.
E vós, quem sois? Olha para mim aqui. Vai estar no canal do YouTube, depois você anota. Olha para cá. A pessoa a qual você vai se submeter a um processo de libertação, essa pessoa tem que estar preparada e liberta. Aí você coloca a sua cabeça embaixo da mão de pessoas despreparadas. Aí você permite que pessoas coloquem a mão sobre você. Isso gera problema. A pessoa a qual você vai procurar para resolver um problema de libertação na sua vida, essa pessoa precisa estar preparada. Esse texto aqui de Atos conta a história de 7 filhos de um homem que decidiram expulsar um demônio. Só que quando eles foram expulsar esse demônio, eles disseram o seguinte: nós te expulsamos pelo nome de Jesus, o qual Paulo prega. Eles mesmos não tinham intimidade com Jesus. Eles só viam Paulo expulsar. Sabe o que os demônios responderam? Conheço Jesus. Paulo eu também sei. Agora vocês... E caiu em cima deles. O endemoniado subiu em cima deles e deram uma surra neles, física. Não adianta, você precisa procurar alguém preparado. Você está na área da libertação, você quer ministrar algo na vida de alguém, você precisa estar preparado para isso. Preste atenção. Aí você vai tratar a libertação na vida de uma pessoa. Aí a legalidade que tem naquela pessoa, você também tem na sua. Sabe o que vai acontecer? Satanás vai encontrar uma brecha na tua vida e vai te atormentar da mesma maneira que atormenta a pessoa que você quer libertar. Você jamais poderá querer ministrar na vida de alguém, sendo que você tem uma legalidade na sua vida. Você precisa estar preparado. É a mesma coisa, você vai expulsar um espírito maligno de alguém? Inventaram uma vez de expulsar um espírito maligno e o demônio falou assim: eu saio dele, só se for para entrar em tu. A pessoa que estava repreendendo disse: não, então fica aí mesmo. Irmãos, para você estar na posição de libertador, diga comigo, posição de libertador, tu tem que estar preparado. Aí você está com as emoções totalmente fragilizadas e quer aconselhar, você está com as emoções todas desestruturadas e vai entrar numa batalha espiritual em prol de alguém. Isso vai te gerar problemas. Sabe por quê? Porque você tem legalidade tanto quanto a pessoa a qual você quer ministrar. A igreja foi chamada para ser libertadora. O problema é, para eu ser um libertador, primeiro eu preciso ser liberto. Esses rapazes tentaram expulsar um demônio, mas eles não tinham intimidade com Jesus, eles não sabiam quem era Jesus, eles só conheciam quem era Paulo. Você tem que ter conhecimento para você ser um libertador. Outra coisa, não se abra com pessoas despreparadas. Aí você vai abrir a sua vida para pessoa despreparada. Essa pessoa vai liberar sobre a sua vida uma oração. Essa pessoa vai liberar sobre a sua vida uma imposição de mãos. E você vai ter prejuízos. Você, como libertador, tem que estar o quê? Preparado. Olha o que diz 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do quê? Se envergonhar. Temos que nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, irmão.
Aí como que você quer ser um libertador se você não está preparado? Como que você quer ser um libertador se você não está liberto? Como que você quer aconselhar pessoas na vida emocional dela, sendo que a sua vida emocional está totalmente detonada? Igual ou pior do que a da pessoa que você quer aconselhar. Todo libertador precisa estar preparado. Então você não pode procurar qualquer pessoa. Até mesmo para você se abrir para um amigo, para uma amiga, uma pessoa de confiança. Essa pessoa está preparada para te ouvir? Essa pessoa está preparada para aconselhar você? Às vezes pode ser um membro da família. Pode ser até mesmo uma liderança da igreja. Mas se você, como libertador, não estiver preparado, não entre, não invente de querer gerar libertação na vida das pessoas. Por quê? Porque você correrá o perigo de atrair sobre a sua vida problemas. Basta os seus que você já tem. Outra coisa importante, escute, sobre um libertador preparado. O óleo que o libertador tiver sobre ele é o que ele vai transferir para a vida sua. A unção que houver sobre aquele libertador é a unção que ele vai transferir para você. Salmo 133, versículo 2. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. O óleo desce sobre a cabeça de Arão. Quem é o Arão? É o sacerdote. E depois que desce sobre a cabeça dele, vai descendo sobre a sua barba. Aí vai descer até a sua orla. Uma vez que você procura alguém para você se abrir e aquele alguém tem legalidade na vida dele, você corre perigo. Apóstolo, o que eu faço então para me posicionar como libertador? Procure a sua libertação. Jesus chamou a igreja para ser libertadora. A igreja tem esse poder de libertar o mundo do pecado. E nós temos sim que nos posicionarmos, nós temos sim que estarmos posicionados e libertos para gerar o quê? Libertação. Diga comigo, uma pessoa ferida fere pessoas, mas uma pessoa liberta, liberta pessoas. E foi para isso que Jesus te chamou. Para ser liberto e gerar libertação na vida das pessoas. Mas eu e você precisamos tomar cuidado. Cuidado. Quem é a pessoa que você está procurando? De repente algum membro da família? Um amigo? Alguém de uma outra igreja? Eu não aconselho você a procurar pessoas de outra igreja, sendo que você tem a sua igreja. Aí, o que vai acontecer? Eu estava conversando um dia com uma pessoa e ele começou a dar ouvido a profecias e lançar uma profecia para ela. Olha o que aconteceu, congrega aqui conosco, a irmã. Deus vai te dar um varão. Eu vejo você no altar casando. Aí a irmã olhou, isso ela contando para mim, numa vigília que ela foi. Olhou para o pregador, olhou para a irmã que ela foi, aí disse para o pregador na cara dele: meu irmão, eu já sou casada, há mais de 10 anos, sou mãe. Rapaz, o pregador ficou todo desconcertado. É por isso que eu não aconselho você estar visitando igrejas. Eu não aconselho você. Você tem a sua igreja? Firma os seus pés ali.
Você tem um lugar para congregar? Você tem autoridade sobre você? Tem. Aí você fica andando de lugar em lugar. Cuidado. Tome cuidado. Por onde você anda, quem você ouve e quem é que coloca a mão sobre a sua cabeça. Outro passo da libertação. A pessoa precisa querer ser liberto. Diga comigo, eu preciso querer ser liberto. Não adianta eu querer ministrar uma libertação sobre a sua vida se você não quer. Muitas pessoas que eu atendo nas sessões não dão certo. Por quê? Porque a pessoa não quer. Às vezes pessoas que você vai aconselhar e a pessoa não quer o seu conselho. O que você vai fazer? Você vai respeitar a decisão dessa pessoa e vai deixar ela quietinha. Por quê? Porque no processo de libertação, a pessoa a qual você está ministrando sobre ela, ela precisa querer. Olha só Deuteronômio 30, 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que por diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Deus colocou bênção e maldição, vida e morte. E disse assim, escolha. A pessoa precisa querer tomar uma decisão. Não adianta você querer ministrar libertação na vida de alguém, se esse alguém não quer ser submisso àquele processo de libertação. Você vai ganhar um inimigo, você vai ter problema com aquela pessoa. Por quê? Porque, diga comigo assim, não existe libertação sob pressão. Não existe libertação sob pressão. Não, eu quero que o senhor trate o meu filho. Mas o seu filho quer passar por um processo de libertação? Não, eu quero que o senhor trate a libertação do meu marido. Mas ele quer passar pelo processo de libertação? Não, mas eu quero que o senhor vá lá e converse com ele, e eu vou trazer aqui sem ele saber. Mas a pessoa não quer. Então a primeira coisa que você tem que falar para a pessoa é, você precisa querer. Se você não querer, não tem como libertar sob pressão a pessoa. Sabe por quê? Porque ele não vai se abrir. Ele não vai dar lugar. Ele não vai abrir o coração. Aí aqui eu lembro de uma irmã no Instagram, que eu comentei isso aqui, eu achei lindo aquilo ali. O casamento dela não deu certo depois de 20 anos, e ela chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu orei tantos anos para o Senhor salvar o meu marido, o Senhor não ouviu a minha oração e nem salvou o meu marido, agora o casamento acabou. Aí sabe o que Deus respondeu para ela? Ela estava no podcast. Eu sempre ouvi tuas orações e sempre quis salvar o teu marido, mas ele nunca quis. Não existe libertação sob pressão. Você precisa querer fazer parte do processo. Você precisa abrir o seu coração. Olha Lucas 15, versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Lembra desse texto que fala sobre o filho pródigo? O filho mais novo chegou assim, pai, eu quero a parte da minha herança. E o pai disse, tudo bem. Deu para ele a herança. Dias depois, sabe o que aquele filho fez? Se distanciou da casa do pai e da presença do pai. O pai implorou para ele não ir? Não. O pai chorou aos pés daquele filho para ele não ir? Não. Então o que o pai fez? Deixou ele exercer o livre-arbítrio. O pai não iria conseguir
segurar o filho dentro de casa, porque o coração dele já estava no mundo. Não tem como gerar libertação na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, que ela não queira ser liberta. Não tem como, irmãos. Eu e você precisamos querer. E se pressionar, espana. Se pressionar, a pessoa se perde. O pai permitiu o filho ir embora, deixou ele gastar tudo do jeito que ele queria, mas num dia, a ficha daquele filho caiu. E quando a ficha caiu, ele disse: eu estou aqui passando fome e na casa do meu pai tem o quê? Pão em abundância. O processo de libertação é da mesma maneira, irmãos. Você não pode pressionar, a pessoa tem que ter livre-arbítrio. Olha, eu não quero mais continuar esse processo de libertação, não, vou dar um tempo. Amém. Não quer mais não? Tudo bem. Eu vou respeitar a sua decisão, porque se eu for pressionar você, você vai se fechar e não haverá libertação. Outra coisa sobre a pessoa querer ser liberto. Diga comigo assim: Jesus não é invasor. Ele não é. Se tu não quer, ele respeita. Se tu prefere quebrar a cara para depois voltar, ele também respeita. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e... se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele com... Se Jesus estava batendo a porta, ele estava do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entro. Mas se você ouvir e não abrir, eu não entro. Não tem como gerar libertação sem você abrir o seu coração e aceitar todo o processo de cura sobre a sua vida. Jesus vai continuar batendo na porta do meu e do seu coração, dizendo assim: ei, eu quero te libertar. Eu quero te libertar. E enquanto você estiver com o coração fechado, escute, ele só vai bater. Sabe quem é o invasor? Satanás. Ele é o invasor. Ele chega, mete o pé, arromba a porta. Agora Jesus não. Jesus, ele não é invasor. Quer ser liberto? Abra o seu coração. Quer ser liberto? Abra o seu coração. Outro passo para a libertação. A pessoa precisa se expor. Aqui, irmãos, muita gente não dá conta. Se expor. Tiago 5,16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes o quê? Sarado, curado. Pois a oração do justo pode muito... Escute uma coisa aqui. Confessar é o primeiro passo de uma libertação. O problema é que muitas das vezes nós queremos passar por um processo de libertação, porém nós não estamos dispostos a confessar tudo que está aqui dentro. Se você não estiver disposto a se expor, a confessar, você não será liberto. Você não será. Confessai uns aos... Engraçado, ele não manda confessar para Deus. Então, escute uma coisa aqui.
O nosso pecado, ele precisa ser confessado para Deus, para quê? Para nós sermos perdoados. E nós confessamos uns aos outros para quê? Para sermos curados. Então, a cura da nossa vida é horizontal. É entre eu e você. Isso é comunidade. Isso é igreja, eclésia. Não existe processo de libertação sem a exposição da tua vida. Ah, mas eu tenho medo de expor a minha vida e daqui a pouco todo mundo ficar sabendo. Aí nós voltaremos ao tópico anterior. Quem é o libertador com quem você está procurando? Hã? Quem é o libertador que você procurou para gerar libertação na sua vida? Essa pessoa é de confiança? As coisas que você contar para ela serão confidenciais? Ou você tem medo de contar alguma coisa para essa pessoa e ela contar para alguém? Se a pessoa que é o libertador não tiver a capacidade de guardar o que você expôs, ele não está preparado para ser um libertador. Não procure essa pessoa. Mas o primeiro passo, ou um dos passos da libertação é nos expor. Se você não se expõe, irmãos, escute uma coisa aqui. Quando nós somos feridos pelo inimigo, quando nós estamos aprisionados, ele coloca em nós algo que eu chamo de mordaça. Ele fere você e coloca você para calar. Quanto mais calado você ficar em relação à sua dor, mais ela vai inflamar. Quanto mais calado você ficar em relação à sua dor, mais inflamado vai ficar aquela dor. Então aprenda a se expor. Agora escute, por que nós precisamos nos expor? Jesus nos expõe para que nós possamos falar a verdade. Lucas 8:47. Então, vendo a mulher, que não passara desapercebida, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo pelo qual lhe havia tocado e como fora imediatamente curada. Olha para mim aqui. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Quantos anos aquela mulher estava doente? Quem lembra? Quantos anos? O que ela colocou no seu coração? Eu vou entrar por detrás da multidão, vou tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada porque eu tenho fé para isso, e eu não quero que ninguém saiba. Ela conseguiu entrar por detrás da multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Mas sabe o que aconteceu? Ela esqueceu que precisava se expor. Aí Jesus para. Alguém me tocou. E ele perguntando, quem foi que me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. E ele sabendo que a mulher tinha tocado nele. Sabe o que é isso? Exposição. Se você não tiver a capacidade no processo de libertação de se expor, de falar a verdade, e a mulher se levantou e declarou a Jesus toda a verdade. Fui eu, Senhor, quem te toquei. Todo o processo de libertação exige uma exposição total da verdade. Se você não se expor, se você não abrir o seu coração, se você abrir parte de uma verdade, parte da sua vida, você vai prejudicar todo o processo de libertação. Ah, mas eu tenho medo de me abrir por completo. É porque o libertador que você procurou, ou a libertadora que você procurou, não está preparado. Ou é você que não tem a coragem de querer se abrir. Você precisa se expor. Segunda coisa sobre a exposição.
Jesus nos expõe para glorificar o nome de Deus. Lucas 6, versículo 8. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te, fica em pé aqui no meio. E ele levantou-se e ficou em pé. Escuta essa aqui. Jesus estava na sinagoga, no dia de culto, e tinha um homem com a mão atrofiada. E era sábado. E os fariseus estavam querendo saber se Jesus ia curá-lo no sábado. Aí sabe o que Jesus fez? Ele não curou aquele homem no secreto, não. Ele chamou aquele homem para o meio. Ele expôs ele diante de todos. Não existe processo de libertação sem haver uma exposição. Jesus vai te expor, Jesus vai me expor. Você precisa abrir o teu coração para aquela pessoa que Deus preparou para libertar você. Se você não fizer isso, não haverá libertação sobre a sua vida. Outro passo da libertação, escute, é necessário suportar os confrontos. Diga comigo, é necessário suportar os confrontos. Apocalipse 3,19, eu repreendo e castigo a todo quanto amo, sê pois zeloso e arrepende. Todas as vezes que você vai fazer parte de um processo de libertação, o libertador preparado, ele vai confrontar você. Dizer para você, pare de vitimismo. Quebre esse orgulho. Para com essa autocomiseração na sua vida. Para de não querer admitir que você está errado. Sabe o que é isso? Confronto. E se você fizer parte de um processo de libertação e você não estiver preparado para ser confrontado, você não será liberto. Porque não tem como você fazer parte de um processo de libertação se o libertador não confrontar você. O próprio Deus nos confronta, irmão. Jesus, uma certa vez, pregou uma mensagem tão dura, mas tão dura, que ele perdeu mais da metade dos membros da igreja. É, apóstolo? É. E os discípulos, 12, falaram: Senhor, essa palavra que o Senhor está pregando é dura demais, o povo está abandonando o Senhor. Sabe o que Jesus falou? Quer acompanhar eles também? Não, nós não. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Jesus nunca teve medo de confrontar ninguém. E todo o processo de libertação você precisa ser confrontado. O libertador precisa ter coragem e sinceridade de falar para você os seus erros e que você precisa mudar. Se a pessoa que é um libertador estiver tratando um processo de libertação na sua vida e ele não confrontar você, ele não está preparado para ser um libertador. Sabe por quê? Porque se ele não te confrontar, você não vai dar lugar para a libertação. E outra coisa, o libertador preparado, ele confronta e não tem medo de perder aquela pessoa não, porque quem vai perder é a pessoa. Jesus pregou essa palavra dura, perdeu mais da metade dos membros da igreja, e os 12 que ele escolheu ficou: não, senhor, pega leve. Estão achando ruim? Não é porque o pessoal está indo embora, está abandonando o Senhor. Está achando ruim? Quer ir com eles? Jesus nunca teve medo de confrontar. Agora eu quero falar o outro lado. Quem não aceita confronto, nunca vai ser liberto. A galera que não aceitou a palavra dura de Jesus, confrontando eles decidiram perder a salvação do que aceitar a Jesus e o seu confronto.
Eles preferiram abandonar Jesus do que ser confrontado pela palavra dele. Em um processo de libertação, você nunca pode ter medo de perder a pessoa. Agora, se ela não quiser mais, você vai respeitar a pessoa. Olha, eu não quero mais dar continuidade ao processo de libertação. Muito obrigado. Eu já ouvi de pessoas. Olha, eu quero agradecer ao Senhor. Foi muito bom te conhecer. Foi muito bom conhecer o projeto do Senhor. Mas eu vou parar por aqui. Eu disse, glória a Deus. Amém, irmão. Fico feliz em ter contribuído. Por quê? Porque se a pessoa não quiser, você vai atrás? Ah, não. Jesus foi atrás da galera que resolveu abandoná-lo? Foi não. Disse foi para os que ficaram. Se estiver achando ruim, é só seguir eles. Confronto. Então escute. Libertação é a capacidade de ser confrontado e aceitar o confronto. Olha para mim. Olha para mim. Libertação é a capacidade de você ser confrontado e aceitar o confronto. Porque se tu não aceitar, tu vai pular fora do processo. Lucas 3, versículo 7, João dizia, pois as multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista pregava uma palavra dura de confronto. O povo ia para ser batizado por ele, mas hoje nós estamos vivendo um evangelho de sapatinho de algodão. Estamos vivendo um evangelho, infelizmente, hoje, que não confronta ninguém, sabe por quê? Porque tem medo de perder. Se o próprio Jesus não teve medo e perdeu em certo momento, muitas pessoas, você que é um libertador, você que é uma liderança, não tenha medo de perder, desde que você esteja falando a verdade, da maneira que é para ser dita. Libertação é a capacidade de ser confrontado e aceitar. Se você é confrontado e você não aceita o confronto, tu não está preparado para ser liberto. Eu lembro que, de hora em quando, alguém dizia na igreja, meu Deus do céu, essa prova do apóstolo com esses diáconos, ainda bem que eu não sou diácono de jeito nenhum, porque se fosse eu, já tinha tribulado até sair da igreja. Ou seja, você precisa ter a capacidade para poder ser liberto, de aceitar o confronto. Senão você não vai ser liberto. O confronto é para nos reposicionarmos em Deus. Aí você pega uma pessoa num processo de libertação e essa pessoa precisa se reposicionar. Cadê você para confrontar? Cadê você para falar a verdade? Agora, escute uma coisa aqui que eu vou te dizer. É muito mais difícil falar a verdade do que ouvir a verdade. É muito mais difícil falar a verdade do que ouvir a verdade. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Confrontar é estressante. Confrontar alguém é estressante. Você se desgasta. Você fica de cabelo branco. Os cabelos aqui em cima começam a ficar careca. Já estou repreendendo o nome de Jesus. Confrontar não é fácil. Segundo Samuel 12, versículo 10. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Quem é esse cara aqui? Davi. Davi, ao invés de ir para a guerra, ele ficou onde? Tem gente perdendo batalha no palácio. Sabe por quê? Porque tem momento de ficar no palácio, mas tem momento de ir para a guerra.
Se você ficar no lugar errado, ou até mesmo no lugar certo, mas na hora errada, você vai perder batalha. Ele ficou com a mulher de Urias, engravidou Batseba. E o profeta chegou e disse: a espada nunca mais sairá da tua casa. O que Deus estava querendo dizer para Davi? Ei, rapaz, confessa o teu pecado. Sabe o que Davi fez? Engravidou Batseba, matou o marido dela, e ele ficou de boa, não confessou para Deus o pecado dele, não. Aí teve que chegar o momento de Deus gerar um confronto na vida de Davi. Psst. Olha para mim, não durma não. Olha para cá. Não esconda pecado. Não esconda pecado. Porque pecado escondido, diz o próprio Davi, que apodrece os ossos. Davi pecou e escondeu o seu pecado. Aí foi preciso Deus usar o profeta Natã e confrontar Davi. Sabe para quê? Para ele se reposicionar, se posicionar em Deus outra vez. Na hora que o profeta Natã apontou o dedo na cara de Davi, sabe o que Davi falou? Eu sou culpado. E ele se humilhou na presença de Deus. Mas a consequência, ele teve que colher. Ou seja, todo o processo de libertação, você vai confrontar a pessoa e deixar claro para aquela pessoa que ele confessou agora o pecado, mas todos os erros que ele cometeu no passado geraram consequência. E isso Jesus não vai perdoar. Diga comigo, Deus perdoa o pecado, mas não perdoa a consequência. Você pode vir arrebentado para Jesus. Você pode vir só o caco para Jesus. E Ele vai te receber, te curar, te perdoar. Mas a consequência que tu aprontou, tu vai ter que colher. Não tem como. E no processo de libertação, você tem que dar conta de ouvir a verdade, ouvir o confronto e entender uma coisa. Agora é suportar o processo da consequência. Às vezes trato pessoas e ela diz: nossa, apóstolo, e agora? Eu estou agoniado, estou agoniada para a minha vida mudar logo. E eu digo para a pessoa: dá uma olhada no teu passado. Olha o tanto de coisa que você fez. Agora você veio para Jesus, Jesus te perdoou, te redimiu, mas o que você plantou no passado, você vai colher até o final. Todo o processo de libertação, você precisa ser confrontado. Outro passo do processo de libertação, haverá momentos que você vai querer desistir. Vai. Eu estou tratando uma pessoa, eu disse: olha, irmã, estava ela, mas a família. Eu disse: não desista não, viu? Você vai começar agora o processo de libertação, não desista. Ela disse: não vou desistir não. Não vou desistir não. Eu falei: mas haverá momentos que você vai querer desistir. Mas eu não vou desistir. Eu falei: ótimo. Convicta. Mas em todo o processo de libertação, sabe por que as pessoas vão querer desistir? Por causa do confronto. Às vezes eu pego uma pessoa que precisa muito liberar o perdão, e eu passo um livro para ela ler, eu passo um filme para ela assistir, e eu já passei livros para aquela pessoa ler, e ela disse: apóstolo, eu li esse livro aqui e não entendi nada. Por quê? Porque o livro tocou na ferida dela, onde ela precisava liberar o perdão. Então escute uma coisa, na nossa vida, em todo o processo de libertação, na nossa vida, que é diário, haverá momento que você vai querer desistir. Quem é que nunca orou e parou de orar? Quem é que nunca implantou um jejum e parou de jejuar?
Quem é que nunca determinou que vai ler 3 capítulos da Bíblia e já tem 6 meses que não lê mais a Bíblia? Inclusive, eu quero convidar a igreja para adotar o dia do jejum. O que é isso? É você escolher um dia na semana para você fazer um jejum de 24 horas ou até 18 horas. Escolha um dia para você. Adote isso como estilo de vida. Qualquer dia da semana, mas procure um dia que você não terá problema. Procure um dia que você não terá dificuldade. Mas adote o dia do jejum na sua vida. Aquele dia, faça sol, faça chuva, podem convidar você para o churrasco, para o jantar, peixe. Rapaz, eu amo peixe cozido. Mas se for o dia do teu jejum, diga, irmão, nesse dia eu não posso. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo, irmão. Precisamos implantar o dia do jejum na nossa vida. Faz isso. Quem que já tem esse hábito aqui? Levanta a mão. 1, 2. Pouquinho. Meu Deus, é verdade. Do lado de cá, quem tem esse hábito aqui um dia da semana? A situação aqui ficou mais difícil. Bora fazer o compromisso de, a partir de hoje, escolher um dia, o dia do jejum, até o final do ano. Quem se compromete? Mas quando eu tiro para jejuar, eu jejuo logo 10 dias, 15 dias. Aí passa o restante do ano todinho sem jejuar. Não, você pode implantar projeto de 3 dias, 7 dias. Passou, descansou, mas tem o seu dia do jejum. Você sabia que o judeu, ele tem o hábito de jejuar 2 vezes por semana? Isso é um costume judaico. Vamos tirar pelo menos um. Amém? Tem pessoas que durante o processo de libertação, olha para mim aqui. Tem pessoas que durante o processo de libertação, ele desiste e não volta mais. Mateus 27, 4 e 5. E disse Judas Iscariotes: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e se enforcou. Tem pessoas, irmão, que ele sai do processo de libertação e ele não volta mais. Ele não volta. Não é porque Jesus não quer ele, é porque ele não quer voltar. Ele não quer fazer parte daquele processo de libertação. Agora, tem pessoas que desistem, mas depois voltam. Lucas 22, 61 e 62. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro, lembrando-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. E outro tipo de pessoa é a pessoa que tem tudo para desistir, mas não desiste. Marcos 5, do 25 ao 28, é que fala da mulher do fluxo de sangue. Ficou pobre, uma mulher rica, mas não desistiu. Sabe por que Jesus não foi atrás de Judas, assim como foi atrás de Pedro? Porque Judas se matou. Espera aí, apóstolo, o senhor está dizendo para mim que se Judas não tivesse se matado, Jesus o aceitaria de volta se ele se arrependesse? Sim. Judas entregou Jesus. Pedro negou Jesus quantas vezes? E ele abandonou o chamado dele. Sabe o que Pedro fez? Ele voltou a pescar e influenciou pessoas a voltarem à pescaria. Cuidado, você não pode desistir. Porque se você desistir, outras pessoas também irão desistir por causa de você. Sabe por quê? Porque tem pessoas que se espelham em você. Tem pessoas que você, para ele, é o espelho de perseverança e continuidade. E se você desistir, outras pessoas ao teu redor também irão desistir.
Pedro desistiu e voltou para a pescaria. Mas o que Jesus fez ao ressuscitar? Disse para Maria Madalena: vá e diga aos meus discípulos e a Pedro, eles me encontrarem na Galileia. Por que Jesus foi atrás de Pedro? Porque ainda havia o quê? Oportunidade. Por que Jesus não foi atrás de Judas? Porque Judas cortou a única oportunidade que ele tinha. Ele mesmo sacrificou a oportunidade dele. Então, em um processo de libertação, haverá momentos que você irá querer desistir. Mas um conselho que eu te dou: faça igual a mulher do fluxo de sangue. Perdeu tudo, gastou tudo com os médicos. E ela não conseguiu ser curada. Pelo contrário, ela ia de mal a pior. Mas ouvindo falar de Jesus, disse no seu coração: se eu tocar nas suas vestes, é o suficiente para eu ser curada. Todo o processo de libertação tem esses 3 tipos de pessoas: aqueles que saem e não voltam mais e se perdem, aqueles que saem, mas voltam. Jesus encontra Pedro na pescaria outra vez. Ele disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E aí Jesus começou um diálogo com Pedro. E sabe o que aconteceu? Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro saiu, mas ele voltou. Judas saiu e nunca mais voltou. Mas a mulher do fluxo de sangue nunca desistiu da cura dela. E é isso que eu e você precisamos entender. É que nós precisamos permanecer durante todo o processo de libertação. Amém? Vamos ficar de pé?